Você que está em casa, acompanha a leitura com a gente, 1 Samuel 10, do versículo 1 ao versículo 13. O tema da nossa mensagem é alcançando vitória por meio da unção derramada sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Acompanha a leitura comigo. Tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Fala amém. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aleluia. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Pai, em nome de Jesus, fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus, e que o Senhor venha trabalhar os nossos corações para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Só para a gente entender um pouquinho, eu não quero aqui falar do Saul no finalzinho da vida dele, mas no Saul do começo de todas as coisas, porque a importância para nós aqui nessa noite é receber deste Deus o quê? Unção. O caso é bem simples. Havia uma angústia, havia um desespero, havia um desejo de encontrar a propriedade do pai, e ele estava procurando algo que era um bem da família, e de repente talvez isso se torne um jugo para a vida dele, independente de tudo, independente do que estaria por acontecer. Mas o mais importante é que a palavra de Deus deixa bem claro que a unção quebra o jugo. Repita após mim: a unção quebra o jugo. Porque o homem que tem certeza dessa unção que quebra jugo e que o torna livre, ele vai caminhar sobre toda e qualquer situação. E o mais interessante ainda é que esse homem ou essa mulher vai se sentir capaz de atravessar tudo isso e chegar no final de todas as coisas e dizer: foi o meu Deus, foi o meu Senhor. E é essa unção que nós precisamos receber. É essa unção que tem de graça para as nossas vidas. Nós encontramos no texto em que lemos um Deus, um profeta e um felizardo. Mas aqui a gente encontra um contexto muito interessante,
Algo assim que a gente olha para a história de Saul, a gente vê o chamado dele, vê Saul, filho obediente, indo atrás das cabras, das propriedades do pai. A gente vê Deus separando esse homem, mas o mais interessante é ver que Deus estava à procura de alguém, e o profeta também estava à procura de alguém, e aquilo que Deus faz nesse momento da história era o mais importante para a nação. Porque a nação havia pedido, nós queremos um rei. A gente fica imaginando, eu escutei muito isso hoje de manhã e um pouquinho à tarde, eu estava meditando, será que realmente Saul foi escolhido porque era grandão? Porque a gente ouviu muito isso, né? Que Saul foi escolhido porque é grandão, se destacava. Eu ouvi muito isso em EBD, escola dominical. Mas eu creio que também Deus não olhou para a estatura dele no momento dessa história, Deus olhou para o seu coração. Nesse primeiro momento da história, guarde isso no coração, Deus se agradou de Saul. Por isso que eu o chamo de felizardo. Por isso que eu o chamo de um cara de oportunidade. Querido, talvez aqui ele não estivesse entendendo nada do que estava acontecendo. Quem aqui nessa noite imaginaria estar em meio a profetas profetizando? A gente não imagina essa situação em nossas vidas. Mas se nós recebemos de Deus uma unção especial, você vai se colocar em pé, aonde você está, e você vai profetizar, você vai falar, você vai pregar, você vai ensinar, você vai lutar, você vai ter força, você vai ter vigor. Mas a unção de Deus tem que estar sobre as nossas vidas. E foi isso que aconteceu. Vamos notar algo aqui. Samuel foi lá ungir Saul porque ele quis. Sim ou não? O texto bíblico diz o quê? Orientado por Deus. Diante de tantas coisas que eu tenho aqui hoje, essa aqui é mais uma. Tudo aquilo que começa com a orientação de Deus, tudo aquilo que começa com a unção desse Senhor maravilhoso, você pode ter a certeza que não vai falhar. Você pode dizer amém? Não vai falhar. O que estragou a caminhada de Saul foi ele mesmo. Você vai ver isso daqui a pouco. Orientado por Deus, Samuel toma um vaso de azeite, derrama sobre a cabeça de Saul e beija Saul. E faz a seguinte pergunta: porventura não te ungiu o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? A forma que Deus usou, a forma que Deus tratou com a vida de Saul foi para que quebrasse da vida dele toda a depressão, toda a opressão, todo o sentimento de desespero, todo o sentimento de tristeza, todo o sentimento de frustração. Deus ungiu Saul ali, e eu acredito que Saul, antes da unção, era um homem triste, à procura de algo, sem respostas, talvez cansado, abatido, e vem a unção dele. Pós-unção, nasce não só o rei Saul, mas o profeta Saul. Também é assim. Hoje também é assim. Deus, Ele quer derramar sobre as nossas vidas essa unção, para que a carga que às vezes carregamos seja quebrada da nossa vida. Amém, queridos? Um certo escritor escreveu o seguinte: a leveza da carga é do tamanho da unção que você recebe da parte de Deus, pois assim o jugo é quebrado. Você entendeu isso? Vou ler de novo, bem pausadamente. A leveza da carga é do tamanho da unção que você recebe da parte de Deus. Deu para entender isso ou não? Se para um pouquinho para pensar. E eu fico imaginando, trazendo para a nossa realidade espiritual. Você já viu quanto peso você carrega nas suas costas? Quanto peso o povo de Deus carrega sobre os seus ombros? E uma das frases mais usadas que o pastor Carlos gosta é de que nós somos príncipes e princesas. Só que tem príncipes e princesas que gostam de carregar jugo que não pertence a eles. Se eu fui gerado, ungido para ser príncipe e princesa, a palavra de Deus nos diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Você pode dizer amém?
Só que você tem que receber deste Deus uma unção nova nessa noite. A gente entra dentro da casa de Deus, a gente entra dentro do momento espiritual, do ajuntamento espiritual carregado. Você já percebeu que quando você tem muita energia, se você encosta no carro ou em qualquer parte de lata, dá choque, você está com muita energia, tem que descarregar. Dá para acender até uma lâmpada se encostar em você. Agora, a energia que nós precisamos é essa unção que Deus quer derramar sobre a cabeça de cada um aqui nessa noite. Você está à procura de algo, irmão? Saul estava à procura do bem dele, das crias dele, do bem do pai. Você está à procura de algo nessa noite, neste lugar? Você pode encontrar. É só entrar na presença do Senhor. Vamos lá, a primeira situação que eu encontro aqui nesse texto, uma situação muito interessante para nós. Quando nós recebemos a unção sobre a nossa cabeça, Samuel vai lá, unge Saul, fala que Deus o chamou, que Deus fez com que ele se tornasse rei sobre a nação. Só que tem uma coisa, eu aprendo algo aqui, que quando Deus derrama unção sobre a cabeça do ser humano, sobre o corpo do ser humano, quando Deus invade a vida do ser humano, primeira situação, vai ter uma bússola espiritual direcionando o seu caminho, querido. Ele vai mostrar o caminho. Se você pegar a leitura do texto, você vai ver como Samuel orientou Saul por onde ele devia ir ou por onde ele deveria passar. E mais, Deus diz para ele assim, por meio de Samuel: as suas cabras, os seus cabritos, o seu bem já encontraram. Quem está mais preocupado com você agora é o seu pai. Mas faça assim. Aja dessa forma. E você vai ver o poder de Deus sendo derramado sobre a tua vida. Pega aí a partir do versículo 3. Quando dali passares adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens. Olha a direção que Deus estava dando para um novo momento na vida de Saul. Queridos, quando a unção de Deus vem sobre nós, esse primeiro ensino é maravilhoso. Você não vai ficar mais perdido. Você não vai se sentir mais cego. Você não vai se sentir mais sozinho. Ele vai abrir realmente o teu caminho. E Ele vai te ensinar por onde você vai passar. Você pode dizer amém? Mas antes tem que receber a unção dEle. Isso está bem claro aqui. Samuel estava dando toda a direção, mostrando a Saul o ambiente que ele estaria a partir de então. Deus estava falando por meio de Samuel, falou: leva esse homem para um ambiente diferenciado. Sabe o que nós precisamos nessa noite? Que Deus nos leve a um ambiente diferenciado. Eu não pedi para Kelly cantar essa última música, render a Ti adoração. Nem imaginava. Levar além, leva-me além, é o mesmo que dizer: Deus, eu recebo a Tua unção, me coloca nesse lugar diferente. Me põe nesse lugar diferente. Querido, você tem que ter esse desejo de estar neste lugar. Hoje de manhã nós tivemos aqui um momento muito gostoso de oração. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã. Não é só para os pastores, não. Se você quiser vir orar, venha. Para toda a igreja. Para toda a igreja. Deus deu a direção para Saul. E Deus o colocou em um ambiente que lhe daria total segurança para ser rei. Um ambiente que lhe daria total capacitação para reinar e deixar um legado em seu reinado. Deus o colocou em meio aos profetas. Talvez você nunca ouviu que Saul profetizava. Ele profetizava. Porque o Espírito de Deus, segundo o que nós lemos, se apossou dele. Quando ele se encontrou com os profetas, o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele passou a profetizar, e ele passou a falar, e ele passou a ensinar, talvez ali naquele momento. Tanto é que isso trouxe surpresa para aquele povo, dizendo: esse não é o filho de Quis? E o texto é bem claro que diz assim: por meio desta ação, por meio desta unção, ele se transformou em um novo homem. Em um novo homem.
Então, queridos, é necessário receber a unção do Senhor para se tornar um novo homem, uma nova mulher. Você pode dizer amém? Existe um adágio popular que diz que fulano, ou ciclano, beltrano, é fruto do meio que vive. Quem já ouviu isso aqui? Ah, você é fruto do meio que vive. Seus infelizes. Depois eu falo isso. Nós temos consciência que nós temos o meio da malignidade, da perversidade, um meio onde que só reina o mal. Mas eu louvo a Deus porque o ambiente que cada um de nós está sendo inserido aqui é ambiente de transformação. É ambiente de renovo, de libertação, você pode dizer amém? É um ambiente totalmente de transformação, é o ambiente da glória de Deus, é o ambiente onde a dor é quebrada, onde a dor é sarada, onde a ferida é tratada por Deus, onde portas se abrem. Esse é o ambiente onde há respostas para as indagações das nossas vidas. Saul foi sacado de um ambiente de procura para um ambiente de resposta, querido. Se você não percebeu no início do texto, onde está o bem do meu pai? Onde se encontra aquilo que se perdeu? Ele se esbarra em Deus, Deus se esbarra nele. Deus o unge e Deus lhe dá a resposta. Fica tranquilo, porque o que é seu está guardado, aleluia. Mas eu preciso estar num ambiente de glória, de transformação. Eu preciso estar em um ambiente onde o mover de Deus transforma a minha vida. E é justamente nesse ambiente que a gente vai ter a direção exata. É justamente nesse ambiente que a gente vai entender Jó 42:2, que diz lá: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, aleluia. É nesse ambiente de glória que a gente entende: bem sei que tudo pode, Senhor, eu sei que não é agora, eu sei que o Senhor não está respondendo agora, eu sei que está tudo parado, mas nenhum dos teus planos jamais serão frustrados na minha vida. Nenhum deles. Nenhum deles. Eu estive lá na Jucunha, Almirante Tamandaré, conversei um pouco com Israel, com a Thaís. O que eu pude perceber no olho do Israel, a paixão de poder estar no local onde ele está falando do amor de Deus, a paixão da Thaís de estar no local onde ela vai poder dar testemunho do poder de Deus, ambiente produzido para transformação, e esse ambiente também está aqui nessa noite, querido. O que nós precisamos é de transformação, de voltar a ter em nossos olhos o brilho do poder e da glória do Senhor. É justamente nesse ambiente que a gente entende que o caminho do homem debaixo da unção do Senhor vai entender essa afirmação de Jó. Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A gente não entende os planos de Deus, as dores produzidas pelas situações, os sentimentos que só a gente sabe, a carne sendo ferida, o sentimento todo dolorido por dentro. Talvez você olhe para pessoas aqui nessa noite e você não veja o que ela está passando. Quem está debaixo desta unção, quem recebe de Deus essa unção, quem está inserido em um ambiente de glória, do mover do Senhor, ele não vai desistir, ele vai aceitar os desafios do Senhor. Viver para Cristo hoje é um desafio, meu irmão. Viver dentro de um cristianismo, de um segmento religioso, é um desafio. Mas é um desafio que já foi vencido com a morte de Cristo lá na cruz. É bom entender isso. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Primeiro ensino é justamente esse. Quando nós temos a unção do Senhor, automaticamente Deus nos dá uma bússola espiritual. Eu coloquei bússola espiritual para você entender que uma bússola te leva ao lugar exato.
O nosso Deus é um Deus que te leva a um lugar exato e te dá respostas exatas. Deus, eu não estou entendendo nada. Talvez você não esteja entendendo nada. Uma surpresa atrás da outra. Mas Deus entende tudo. O que compete a mim é estar dentro de um ambiente do mover dEle. Porque a glória dEle vai inundar a minha casa e a minha família. Amém, queridos? Segundo momento. Se essa unção vem, ela está sobre a minha vida. A única coisa que deve interessar você então, querido, é as coisas do alto. Fala assim, eu preciso me interessar pelas coisas do alto. Se você ler o texto, você vai ver lá que após ser ungido e tendo sido profetizado, ele desceu. Não, o texto diz que ele seguiu para o alto. Seguiu para o alto. É esta unção. É esse momento que Deus tem para as nossas vidas. Você quer ver Samuel 15? Vai um pouquinho para frente aí. 1 Samuel 15, versículo 1. Diz assim, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. A palavra do Senhor. Tem uma prova muito interessante aqui. Tem um jogo nesse texto que é muito interessante. Tem um momento que fala assim, imediatamente, tudo o que Samuel havia dito aconteceu. Aí Samuel vem assim, olha, você vai ficar esperando lá quantos dias? 7 dias. Sabe o que a gente aprende com essa situação? A ordem foi dada. E Samuel deixou bem claro, e você, camarada, atente-se para as palavras do Senhor. Eu quero deixar aqui bem claro, querido, para você nessa noite, para nós. Vamos nos atentar para a palavra do Senhor. Se ela é verdadeira, e se ela é de Deus, a própria palavra de Deus diz que nenhuma delas, nenhuma das suas palavras, deixará de cumprir na vida dos seus escolhidos. Nenhuma. E Saul fala para ele, espera lá 7 dias. Nós não somos um povo que sabe esperar. A gente tem urgência. Ele fala para Deus, eu estou te servindo, eu tenho urgência no negócio. Eu entendo, querido, que a gente tem urgência. Ele fala assim, se você esperar, atentar para minhas palavras, o finalzinho do texto diz lá assim, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Quando a gente espera no Senhor, Ele mesmo vai te dizer o que você tem que fazer, querido. Esse é a profecia, ou essa é a profecia, essa é a palavra de Deus mais importante para as nossas vidas. Quando nós recebemos dEle a unção, quando a gente atenta para a palavra dEle, é Ele mesmo que vai dizer a você o que você tem que fazer. Você já viu que nós somos um povo de receita pronta? Dá uma receita pronta aí, pastor. Deus não tem receita pronta, Deus tem solução. Aleluia, glória a Deus. Espera lá que eu vou te dizer o que você tem que fazer. Mesmo dando essas orientações, mesmo explicando, Saul lá na frente foi ter problema. Eu escrevi algo aqui muito interessante, está embutido nessa ordem, um segredo e tanto. Quem tem o mover genuíno de Deus sobre si, tem paciência. Fala amém. Repita após mim. Quem tem o mover de Deus, o mover genuíno, a unção genuína, vai ter paciência. Deus trabalha as nossas emoções. Descerás adiante de mim, 7 dias esperarás até que eu venha contigo e te digas o que fazer. É tão interessante, querido.
Será que se vocês aqui, pastores, conseguirem detectar isso, pode me corrigir. Saul conhecia Samuel? Tem algum lugar da Bíblia que fala que Saul já conhecia Samuel? Eu nunca achei. Aí uma pessoa chega e fala para outra assim, você espera aqui, eu estou te ungindo, você espera lá que eu vou chegar lá. Rapaz, eu me conheço, se nem te conheço, vou esperar o quê? Vou nada, vou rapar. Mas quando Deus fala, e quando a obra de Deus e tudo aquilo que Deus está preparando realmente é do altar dele para a tua vida, não tem confusão, tem resposta certa. Tudo que é de Deus para nós não tem confusão, tem resposta certa. E você vai aprender a esperar. Amém, queridos? Quando nós somos tomados pelo mover de Deus, guarda isso no teu coração, a gente deixa de ser conduzido pela nossa própria vontade e a gente passa a ser conduzido pela vontade de Deus, que é soberana. Ela é soberana. Vou terminar. Terceiro. Estou passando 1 minuto. Quando a unção chega, isso aqui é o mais precioso para todos nós. Fala assim, eu tenho Cristo em mim. Ele vive em mim. Ele está em mim. Tem certeza? Quem tem certeza, aplauda o Senhor. Amém. Mas pode ser mais forte? Qual foi o calcanhar de Aquiles de Saul? O que ele fez para perder tudo isso? Fala aí. Desobedeceu. Quem recebe unção também recebe o poder para obedecer. Agag, se eu não estou enganado, ele teria que ter sido morto, e não foi. A ordem era para destruir tudo. 1 Samuel 15, versículo 8 e 9, você vai encontrar isso lá. Note, querida, a palavra de Deus na vida de Saul era para ser cumprida na íntegra. Por isso que ele disse assim, atentares para as minhas palavras. Você talvez fale assim, Deus foi muito duro com Saul, Deus não poderia ter realmente liberado perdão, poderia, mas ele tinha que cumprir uma ordem de Deus. Saul trocou o favor de Deus, a unção do Senhor, o mover de Deus por um favor que a gente chama de político. Vamos fazer uma politicagem entre reis. Perdeu aquilo que era mais precioso. Saul achou que com a unção de profeta podia perdoar aquilo que Deus não havia perdoado, os amalequitas. Que esta palavra fique ecoando no seu coração, querido. Ele dá direção. Ele dá direção. Deus mostra, Deus sinaliza. Deus sinaliza. Deus quer realmente nos abençoar. Deus quer realmente nos dar paciência. Ele quer. A única coisa que me interessa é as coisas lá do alto. Aleluia, glória a Deus. A única coisa que você quer adorar o Senhor é estar na presença dEle, exaltando o seu nome, exaltando a sua grandeza, a sua soberania. Amém. Mas o que Deus quer é obediência. Saul tombou na história. Quem recebe a Cristo não tem o direito de tombar na história. Tem o direito de honrar a Deus. Não digo nem direito, é obrigação de honrar a Deus e seguir os seus preceitos e valores. Amém, queridos?